por favor. Obrigado. Mas o Obrigado. convite de você ministrar aulas aqui está formalizado, depois você senta com a Glaucia aí, com a gente, para ver aonde você se enquadra. Maravilha. Obrigado, Carlos. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja aí seguro e com saúde, que é o que mais importa, acho que nesse momento. Eu combinei com o Paulo aqui, eu vou passar uma apresentação aqui. Acho que muitos dos números e dos assuntos vocês já conhecem, mas só para nos guiar aqui, e eu entendo, Paulo, que é mais aqui um bate-papo, na verdade, né? Então, fiquem à vontade aí para mandar, não sei, Glaucia, mandar as perguntas pelo chat, não é isso? Ou Isso, eventualmente pessoal. levantar a mão aí. É isso? Isso mesmo, obrigada, tá, Carlos? Quem tiver alguma pergunta, por favor, encaminhar ela ao chat e nós passaremos para o senhor Carlos ao final, ou então levante a mão e a gente chama na sequência, ao final da apresentação. Obrigado, Glaucia. Está todo mundo enxergando a tela aí? Sim, sim. Sim. Vamos lá. Só precisa funcionar. Bom, fala um pouquinho deixa eu tirar isso aqui. Do mercado de energia, você já conhece, então, aqui, sinal Padre Nosso por Vigário, mas eu acho que o importante aqui é o crescimento que a gente teve do próprio Mercado Livre, mas principalmente também do volume de negociação. Isso explica algumas das movimentos que a própria BBCA tem feito ao longo do tempo. Então, a partir de 2017, principalmente, o crescimento de volume de negócios realizados no Mercado Livre foi de 40%, e o crescimento da participação das comercializadoras nessa pizza, nesse share aí de negociação no Mercado Livre de Energia. Hoje elas representam algo como 56% de todo o volume de negócios realizados. Tá? Isso, obviamente, leva à própria história da BBC, que surgiu por uma iniciativa de algumas comercializadoras, começou negociando a partir de 2012, mas foi realmente a partir de 2017, coincidindo com esse boom, até ajudando que isso acontecesse, que realmente o volume de negócios começou a crescer. 2018 foi o nosso recorde de negociação, quando a gente lançou a plataforma própria, aumentando substancialmente a liquidez no mercado. Em 2019, volumes totais próximos de 2018, porém, como vocês também já sabem, né, tivemos uma crise de crédito no começo do ano, que fez com que muitas operações passassem a ser feitas de forma, através do telefone e registradas no BBC e não mais em tela. Em 2020, a gente começou uma retomada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o ano. Janeiro e fevereiro tivemos um aumento significativo do volume de negócios realizados na plataforma, especificamente em tela. E só que, obviamente, a partir do meio de março para frente, esse volume caiu. Aí, por não ter muito espaço para operações de trading, o mercado ficou com uma única direção. Isso fez com que os volumes caíssem. Em julho tem se recuperado um pouco, mas ainda assim volumes bem abaixo do que a gente esperava, mas, de novo, efeito aqui da crise, né? Mas, apesar disso, em 2020 tem sido um ano muito bom para a gente, principalmente porque agora, no último dia 17 de junho, a gente obteve a autorização por parte da CVM para nos tornar um administrador de mercado de balcão organizado. Esse termo é um termo jurídico, né, que está previsto numa instrução da CVM chamada Instrução CVM 461, e a gente trabalhou muito desde 2019 para que isso acontecesse. Isso nos permite que a gente ofereça, entre outras coisas, valores mobiliários, dentre eles os derivativos, e começando mais especificamente com derivativos de energia. Acho que é importante colocar que essa autorização que nós obtivemos, ela é ampla, ou seja, ela é uma autorização para administrador de mercado de balcão organizado. Portanto, ela nos permite também atacar outros mercados. Logicamente que o nosso foco é mercado de energia, mas dentro do espectro das operações de energia, a gente tem várias outras caminhos também e tipos de energia que a gente pode eventualmente desenvolver. Para isso basta uma aprovação simples da CVM, do manual de operações e de normas daquele mercado.
mas essa autorização ela é ampla o suficiente para nos permitir fazer isso de uma maneira muito rápida quando a gente tiver esse interesse, quando o mercado tiver esse interesse. Mas o nosso foco é energia elétrica, nesse momento, desenvolver este mercado. Eu acho que é importante também lembrar o quão significativo foi essa aprovação. Nós fomos a primeira empresa com sistemas de negociação a ser aprovada sobre esta legislação. Essa legislação ela nasceu em 2007. Na época existiam a BMF, Bovespa e a CETIP, que automaticamente foram aprovadas, né? E a partir de 2007, nenhuma outra empresa conseguiu, algumas tentaram, mas nenhuma outra empresa com sistemas de negociação tinha obtido essa licença. Então, acho que é um marco importante, acho que não só para a BBC, mas principalmente para o setor, para o mercado de energia, ter obtido essa autorização. Depois a gente vai falar um pouco sobre as consequências dessa autorização e onde que a gente vai explorar essas oportunidades. Nosso quadro de acionista hoje é composto por 38 acionistas. Recentemente tivemos a entrada da Gold, comercializadora. Juntos eles representam 32% do mercado de energia do mercado livre. Então são players extremamente significativos, ou seja, o mercado está aqui. 3 das maiores multinacionais do setor fazem parte desse quadro de acionistas e a gente, obviamente, tem a precaução de limitar a participação a 5% no capital social da empresa para que não tenha nenhuma outra empresa que possa ter um poder econômico e político maior. Então, esse é o nosso quadro de acionistas atuais. Obviamente que a gente está sempre buscando atrair e trazer novos acionistas, a gente sempre tem essa porta aberta, obviamente que aqueles que fazem sentido, que façam sentido para a estratégia da companhia, mas enfim, essa faz parte da nossa estratégia atrair também os acionistas que eventualmente não estão aqui. A gente tem um conselho formado por 10 pessoas, 10 sendo que 7 são representantes dos acionistas América. Então é o Andrew, que é um dos conselheiros da Capital, o Daniel Rossi, que é conselheiro e presidente do conselho, o Marcola, que é o da Diferencial Energia. Falo Marco Antônio, talvez o pessoal não conheça, né? Mas o Marcola, que é o da Diferencial, que é vice-presidente do conselho, o Pedro Curbi, da EDP, o Rodrigo Melo, da Croma, o Érico Evaristo, da Libra, e o Vitor Códia, que embora não tenha uma comercializadora, mas atuou na própria BBC e no setor de energia por muito tempo. Além disso, a gente conta aí dentro do conselho com 3 conselheiros independentes, o Gustavo Franco, que eu acho que dispensa apresentações, né? Foi presidente do Banco Central e toca uma empresa de investimento chamada Rio Bravo, focada no mercado imobiliário, administrador e conselheiro de várias empresas, né? Foi conselheiro da BMF Bovespa também. O Cássio Casseb, que tem uma enorme experiência no mercado financeiro, no Citibank e depois como na Credcar, foi presidente do Banco do Brasil, foi presidente do Grupo Pão de Açúcar, da Dreyfus, atua como conselheiro aí em várias empresas de nome também, atuou como conselheiro, né, foi meu conselheiro na CETIP, então já o conhecia também de longa data. E o Silvio Meira, que é um especialista, é uma pessoa muito gabaritada e com muita experiência em tecnologia, ele que nos ajuda na nossa estratégia digital, na nossa estratégia de tecnologia, é professor extraordinário do César, está escrito errado, falta um R, que é uma escola em Recife, justamente voltada para inovação e transformação digital. Enfim, foi professor de várias universidades e atua como conselheiro nas empresas Magalu, CIT, que é uma empresa de tecnologia, e na CAPES. Olhando para números, a gente, como eu falei, de 2018 para 2019, a diferença é muito pequena, então são 168 mil gigawatts-hora negociados em 2018 contra 164 em 2019. Aumentamos o número de clientes de 2018 para 2019, com o número de contratos formalizados mais ou menos igual, 59 mil contra 57 mil em 2019, e o volume financeiro, em função do número de contratos ser também menor, um volume financeiro um pouco menor em 2019. De novo, 2019 foi um ano de extremo desafio, acho que para todo o setor, né, pelo que aconteceu no começo do ano, mas eu costumo falar que se você olhar agora
em 2020, olhando para o ano de 2019, acho que tem que dar muito parabéns para o setor, porque a gente acabou saindo dessa situação. Ela poderia ter sido muito maior, e não foi graças, eu acho que houve sim uma maturidade do setor. Logicamente aprendemos, todos nós aprendemos com isso, mas acho que o percentual de inadimplência do setor, se você comparar com outros mercados, ainda é muito baixo. Então, acho que o setor está de parabéns, e acho que sedimentou algumas coisas, algumas questões, para que o crescimento aconteça mais forte nos próximos anos. A gente nasceu no mercado de energia, foi feita para o mercado de energia. A BBC é a única plataforma de negociação com liquidez e volume que atua no setor de energia, feita por pessoas do setor de energia. São mais de 218 clientes, 700 usuários por dia. A gente acabou de reformular o nosso comitê de produtos, onde a gente tem a participação de 10 clientes que opinam aí regularmente naquilo que a gente faz e como que a gente faz. E os nossos clientes juntos representam mais de 80% de todo o Mercado Livre. Então, de fato, a gente tem o DNA de energia e atuamos fortemente no mercado de energia. É um modelo de desenvolvimento similar a outras bolsas, aqui não é nenhuma novidade. Todas as bolsas do mundo, de certa forma, nasceram a partir de iniciativas do próprio mercado, que atuavam como acionistas e clientes. Então, isso não foi diferente na Bovespa, não foi diferente na própria BMF, não foi diferente na CETIP. Então, a gente enxerga aqui um movimento muito parecido com o que aconteceu em outras infraestruturas. Por isso que os nossos clientes, os nossos acionistas são de extrema importância para o desenvolvimento da companhia. A gente procura atuar na toda a cadeia de valor da negociação de energia. Então, nós estamos presentes na pré-negociação, com a gestão de limites de crédito, na negociação com as plataformas de negociação, e recentemente lançamos a plataforma de leilão. Estamos presentes na pós-negociação, que é a gestão do contrato padrão, assinatura eletrônica, evitar work paper, né, evitar troca de papel para lá e para cá. E também acabamos de lançar, a gente vai falar um pouquinho melhor aqui, da nova curva Forward. Já tinha uma no passado, adaptamos para o cenário atual e lançamos recentemente essa nova curva Forward. Então, nosso papel é expandir dentro dessa cadeia de valor e olhar para, eventualmente, outros serviços que a gente pode agregar aqui para o mercado, sempre no objetivo de simplificar as negociações, tornar elas simples e eficientes e, obviamente, também bastante seguras. Bom, falando de 2020, aí já vou deixar abrir depois para o debate aí. A gente tem como primeiro grande lançamento que a gente fez ainda em 2020 foi a nova curva. A curva BBC já é uma referência de mercado, e a gente adaptou essa curva, trouxemos um trabalho de um consultor para nos ajudar a desenvolver essa nova curva, uma pessoa que foi diretor de risco da BMF Bovespa e depois diretor de risco da CETIP, nos ajudou a montar a estrutura dessa nova curva. E essa nova curva ela tem basicamente 3 pilares, né? Primeiro, a gente sempre privilegia para a formação dessa nova curva as operações realizadas em tela. Então, o objetivo dessa curva é uma curva formada por preços de mercado, formada por oferta e demanda. E como primeira prioridade da formação dessa curva é utilizar as operações de fato realizadas em tela. Né? Por que em tela? Porque é onde tem mais liquidez, onde os preços são mais testados, onde você tem disputa e, consequentemente, o resultado dessa disputa é um preço melhor formado. A gente tem experiência nisso, porque a gente negocia, como eu falei, a única plataforma de negociação que tem liquidez e volumes altos. Então, a gente consegue obter essas informações através das operações que são feitas na nossa plataforma. O segundo busca de preço para a formação dessa curva são as ofertas. Então, apesar de não serem operações realizadas de fato, se você tiver alguma oferta para determinados vértices, significa uma intenção de comprar ou de vender alguma coisa, isso é considerado dentro do nosso cálculo. E por último, se a gente não tiver, ou se a gente tiver uma quantidade de ofertas, ou quantidade de operações em tela baixa, né, ou nenhuma, aí a gente vai para uma terceira fonte,
que são os contribuidores de preço, né? Então, a gente escolheu dentro dos nossos clientes, os clientes que mais operam, e estabelecemos com eles uma relação contratual onde eles são obrigados a informarem os preços daqueles vértices que a gente não tiver nem mercado e nem oferta. Então, são esses 3 pilares que formam essa curva já está à disposição aí de quem já é cliente do BBCE, para poder ser consultada e utilizada. Enfim, a gente tem trabalhado fortemente na divulgação dessa curva. É óbvio que essa curva aqui ela é reflexo da liquidez do mercado, né? Se o mercado tem menos liquidez, ou se o mercado concentra liquidez em prazos mais curtos, essa curva aqui vai refletir essa tendência. A gente entende, e aí eu vou falar depois de derivativos, que quanto mais liquidez a gente trouxer, e a própria introdução do mercado de contratos financeiros, que são os derivativos, vai trazer também uma maior e melhor formação de preço para o mercado, principalmente no longo prazo, que é onde realmente ali a liquidez na tela é bem menor do que nas operações de curto prazo. Mas, enfim, acho que esse é um processo e a gente está caminhando junto com o mercado nesse processo de ter uma formação de preços baseada em mercado, sem denegrir as outras formas de obtenção de preço, o próprio PLD, que é uma fórmula matemática, estatística, enfim, mas eu acho que o mercado de energia precisa, e a gente está nessa liderança, junto com os nossos clientes, de ter uma curva que seja formada com base em oferta e demanda. Falando de derivativos, a gente tem, então, como eu falei, a gente obteve essa licença, essa autorização por parte da CVM. E de onde que veio esse interesse nosso em buscar essa licença e ter o mercado de derivativos, desenvolver o mercado de derivativos de energia, né? Porque embora existam algumas operações, elas são muito poucas e eu acho que o mercado precisa ser um mercado mais e melhor desenvolvido, né? Ele veio basicamente, primeiro, de uma constatação, isso aconteceu principalmente, eu já mencionei isso lá atrás, a partir de 2017, de que o giro, ou seja, a relação do total de consumo de energia versus o total de volume registrado, negociado de energia, era muito alto para o mercado físico. Então, hoje está em 5,7, por volta disso, mas enfim, já chegou lá atrás bater até 6, né? Ou seja, cada megawatt médio negociado, cada megawatt médio consumido, ele gera 5 a 6 vezes o seu volume em negócios. Então, se você olhar para outros mercados físicos, essa relação é 1 para 1, 1 para 1,5, 1 para 2 no máximo. O mercado de energia tem essa relação muito alta para o mercado físico, o que nos demonstra que existe aqui acontecendo dentro do mercado físico um mercado financeiro, um mercado que não necessita da entrega da mercadoria. Mas como não existia um mercado de derivativos, então a única forma de você se posicionar em energia era operar o físico, com todas as suas dificuldades, se você é um cara que só quer operar o físico para poder se posicionar em preço. Então, esse foi a primeira constatação que nos chamou a atenção. Eu falei, acho que a gente precisa desenvolver um mercado de preços, e não apenas um mercado de mercadoria, né? Também um mercado de preços para que possa absorver esse giro aqui. Outra constatação é a alta volatilidade, acho que todos também conhecem bem isso, né? Isso faz com que, obviamente, exista uma potencial demanda para fazer hedge, seja empresas ou consumidores, né? Ou as próprias comercializadoras poderem utilizar algum tipo de mecanismo para fazer hedge. E, obviamente, negociar, como eu falei, não a mercadoria, energia, mas sim os preços de energia. E por isso que a gente, então, entendeu que a gente precisava desenvolver esses contratos financeiros de energia, e nada como a BBCE, que já está no mercado, que já tem esse DNA, que já conhece o mercado, que é composta por pessoas de mercado para desenvolver isso. E foi nesse sentido que eu cheguei na BBCE, para trazer um pouco da minha experiência de B3 e de CETIP, de mercado financeiro, para esse mercado de energia. Então, ainda estou aprendendo o mercado de energia, como é que ele funciona,
e vendo quais são as similaridades ou diferenças com o mercado financeiro, mas a ideia é essa, a gente trazer esse conceito de negociação de preço e aí sim possibilitar um hedge para alguma empresa que queira fazer, possibilitar que as empresas comercializadoras se posicionem no preço da energia e para isso não precisem necessariamente comprar o ativo energia, a mercadoria energia, então isso facilita muito. Vantagens, né? Mais eficiência, né? Você, de novo, negocia preço e não energia. Como não é uma mercadoria e como não tem o registro na CCE não é necessário, né? A mercadoria, você está negociando só preço, você não está negociando a mercadoria física. A liquidação se dá pela diferença, então, diferentemente do mercado físico, que você tem que comprar aquele ativo e pagar 100% do preço daquele ativo, no caso do mercado financeiro, você só liquida pela diferença. Você comprou energia a 100, ela foi para 110, você recebe 10. Ela foi para 90, você paga 10. Então, você não precisa liquidar o 100% da operação. Por ser um mercado financeiro, obviamente não precisa emissão de nota fiscal, como existe hoje no mercado físico, e a tributação acaba recaindo apenas sobre a diferença, sobre os 10 que eu falei. Se eu tiver que receber 10, eu vou ser tributado sobre essa diferença. Aqui, tema de tributação, depois a gente pode até discutir, porque aqui, por ser derivativo, tem uma série de considerações. Bottom line, depende do caso de cada um, mas bottom line aqui, a tributação até acaba sendo um pouco mais vantajosa para derivativos do que para mercado físico, mas esse obviamente não foi o nosso objetivo, é uma mera consequência. Liquidez, então a intenção é que você tenha mais players nesse mercado, a gente está abrindo a possibilidade de tanto como bancos, como fundos operarem nesse mercado, para trazer ainda mais liquidez. Isso, obviamente, está ligado diretamente à maior facilidade para realizar as operações, do que você, hoje, ter que abrir uma comercializadora, ter que se tornar um agente do Mercado Livre e ter uma relação com a CCE para aí poder, sim, negociar. No caso de derivativos, é mais simples essa entrada. E, obviamente, também trazer maior visibilidade no mercado para todo mundo. Eu costumo falar que, sim, quando a gente fala muito de transparência, muita gente fala de transparência, mas toda transparência tem o seu limite, né? É importante que a gente traga transparência suficiente para que o mercado possa operar e se sentir seguro para operar. Na verdade, transparência de menos é ruim, de mais também é ruim. Então, a gente tem que sempre ter o equilíbrio aqui para preservar as relações e as oportunidades que surgem no mercado, mas sim, o objetivo também é que a gente consiga dar ainda mais transparência para o setor e para o mercado. Formação de preço, também aqui vou chovendo uma olhada, a gente já falou. O derivativo, acho que vale a pena salientar, acho que ele tem a possibilidade de nos ajudar a alongar mais essa curva, porque como ele não está ligado diretamente a uma entrega física, talvez alguns players tenham mais apetite para poder operar no longo prazo, então eu acho que isso, o derivativo pode nos ajudar nesse sentido, além da questão da liquidez, mas ele pode trazer um alongamento da curva também. Transparência, o registro obrigatório, então, diferentemente do mercado físico, quando o registro acontece lá no 6º dia útil após o consumo, no derivativo, você já carrega aqui uma série de legislações de mercado financeiro que já existem, dentre elas, uma talvez que seja a principal aqui, que é que um derivativo, a condição de validade de um derivativo é o seu registro, então um derivativo não existe se ele não tivesse sido registrado no dia que ele acontece. Isso obriga necessariamente a todo mundo a registrar essas operações. Atende às necessidades do regulador sem necessidade de nova legislação. Como eu falei, a gente pega carona aqui uma série de legislações que existem para derivativos que já foram aperfeiçoadas ao longo do tempo. E a gente pretende, no futuro próximo, também oferecer serviços de gestão de garantias e de cálculos de margem, etc., para poder mitigar um pouco o risco de crédito, e obviamente que essas garantias, essas margens, elas vão se dar sempre sobre a diferença, ou seja, sobre a exposição e não sobre o valor total da mercadoria, no caso do mercado físico, comprada ou vendida.
Aqui o esquema básico, como é que funcionaria, como é que vai funcionar o contrato a termo de compra, o contrato a termo de venda. Então, nesse momento, nós estamos, vamos iniciar, não temos uma data ainda definida, estamos fazendo testes com o mercado. Vamos iniciar com contratos chamados NDF, ou contratos a termo, que são contratos de compra e venda baseado um preço futuro. Inicialmente, nós vamos utilizar o PLD como referência, é a única referência que existe hoje no mercado, que é publicado regularmente. Muitas pessoas me perguntam, mas a gente precisa do PLD? No primeiro momento, sim, para ter uma referência de preço, mas, obviamente, dependendo da liquidez e da forma como a gente vai melhorar ao longo do tempo a formação de preço, e se tiver realmente uma formação de preço bastante líquida, a gente pode usar isso como referência lá na frente. Mas a gente começa com PLD, o objetivo é que ocorram vencimentos mensais ou semanais, então a gente vai possibilitar que se façam posições contra o PLD mensal ou semanal, chamados REVs, né? E, obviamente, de novo, a liquidação vai se dar pela diferença. Então, se você é um comprador e o PLD você comprou por 100, o PLD foi 110, você vai receber a diferença, né? Se você comprou por 100, o PLD está 110 no vencimento, você recebe a diferença. Se você comprou por 100, o PLD está 90, você paga a diferença. E o inverso é verdadeiro no caso das operações se você é um vendedor desse NDF. Importante, no supervisão e monitoramento, né? Quando você entra nesse mundo CVM e mercado regulado, né? O administrador de mercado, ele é o responsável pela supervisão e monitoramento do mercado que ele administra. Então, no mercado físico, quem faz esse papel de monitoramento pela legislação é a CCE, ela que tem essa caneta, esse poder de fazer o monitoramento do mercado físico. No caso de derivativos, como é um valor imobiliário e, portanto, regulado pela CVM, quem faz esse papel de supervisão e monitoramento, numa primeira linha, o administrador de mercado de balcão organizado, no caso a BBCE, estruturou uma área de supervisão e monitoramento. Essa área, depois eu vou comentar aqui, ela se reporta para um comitê de supervisão e monitoramento. Então, você tem o monitoramento do mercado físico, que fica lá na CCE, e a gente tem até contribuído com a CCE para que ela consiga melhorar ainda mais os indicadores e a forma de monitoramento, trazendo alguns conceitos do mercado financeiro para o mercado de energia. E o mercado de derivativos, ele é supervisionado e regulado, supervisionado e autorregulado pelo administrador, no caso aqui a BBCE, e em última instância, obviamente, também a própria CVM. Tá? Estou terminando aqui, supervisão e monitoramento. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma área que cuida que foi constituída para cuidar dessa supervisão e monitoramento de mercado. A ideia, de novo, aqui tem muito mais um papel educativo. Obviamente, tem o poder de algumas sanções estabelecidas por legislação, estabelecidos dentro dos nossos manuais, mas, de novo, o objetivo aqui da área de monitoramento é ajudar o próprio mercado. Então, a área de monitoramento tem esse papel de trazer segurança, trazer transparência, trazer equilíbrio para que o mercado funcione bem, e a gente tem essa área constituída. Essa área tem 3 pilares básicos de atuação. O primeiro é a auditoria, então garantir que realmente os participantes desse mercado estão fazendo corretamente as operações. Tem uma parte de supervisão e acompanhamento de mercado, ou seja, o dia a dia, vai olhar todas as operações que estão sendo feitas na tela e estão sendo registradas e acompanhar para ver se as operações estão fora de mercado ou não, ou contém algum tipo de irregularidade. E o enforcement, que é o que a gente tem como possibilidade de utilizar, casos que forem julgados e que forem eventualmente caminharem para o lado da penalização. Essa área também tem esse poder dado pela própria CVM. Essa área reporta indiretamente para mim, mas também reporta para um comitê de supervisão e monitoramento de mercado, que a gente fez questão de compor esse comitê por 3 membros totalmente independentes, então não são conselheiros, são 3 membros com experiência em monitoramento de mercado,
que vieram para somar como esses três espécies de conselheiros desse comitê de supervisão e monitoramento de mercado. São eles que vão julgar os casos eventualmente levantados pela área. Então, com isso, a gente garante que o mercado esteja funcionando de acordo e, obviamente, compliance com as regras da própria CVM. As pessoas que estão compondo esse comitê de supervisão e monitoramento são essas três. O Lugarinho trabalhou na CETIP com área de monitoramento e tem bastante experiência na relação com a própria CVM. A Marina é uma advogada, então com conhecimento, trabalhou na CVM também, com conhecimento de mercado de capitais e financeiro. E a Simone foi diretora de operações da CETIP e até a fusão com a B3, também com mais de 20 anos aí de experiência em mercado financeiro e principalmente área de operações e monitoramento de empresas como a BBCE hoje, como administrador de mercado de balcão organizado. Paulo, é isso. Desculpa se eu fui muito longo aqui, mas eu queria só dar esse overview para todo mundo ficar na mesma página e fico à disposição aí, Paulo, para o debate. Obrigado. Ô, Carlos, muito obrigado. A gente agradece aí. Você, na verdade, não foi longo, não. Acho que o próprio debate aqui vai indicar a quantidade de dúvidas e de curiosidade que você trouxe na sua apresentação. Comercializadores aqui acostumados de muito tempo com o mercado físico, onde as operações financeiras eram basicamente o resultado de muita criatividade, muito improviso. Você está trazendo para a gente aqui um mercado totalmente baseado em outros princípios, em outros parâmetros, e que vai caber a nós próprios também atuarmos dessa forma. Acredito que boa parte de nós próprios vai ter que se reorganizar do ponto de vista de entendimento do negócio, para poder aproveitar as oportunidades que essa entrada de novos produtos está trazendo. E, dito isso, colocar essas questões iniciais, eu abriria aqui para as perguntas. Eu acho que Cláudia já deve ter aí uma indicação de perguntas, e dado que nós temos aqui um grupo razoavelmente limitado de pessoas, eu sugiro que Cláudia possa, inclusive, já passar para o próprio membro, para o próprio participante, para que ele próprio formule sua pergunta, se vocês concordarem. Oi, Paulo. Sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar, começar com o público, né? Vamos começar aqui por essa ordem. Então, quem tiver alguma pergunta, interesse, se puder abrir o microfone e fazer a pergunta, talvez o debate fique mais rico nesse sentido, né? Se puder também abrir a câmera na hora de estiver fazendo a pergunta. Alguém gostaria de começar? Boa tarde, Gláucia. Luiz Laércio. Posso começar? Pode, Luiz, por favor. Então, boa tarde a todos. Carlos, parabéns pela sua apresentação. Mais uma vez, BBCE aí, na fronteira da inovação no setor elétrico. São duas dúvidas, né? Você comentou em determinado momento que a gente espera, e isso é bastante razoável, um aumento aí da liquidez em produtos. Me chamou em produtos de curto prazo, me parece óbvio, mas me chamou um pouco a atenção você falar em produtos de mais longo prazo, né? A gente, tipicamente, em bolsa, a gente opera muito aí derivativos. Normalmente são derivativos de curto prazo, são opções aí de um vencimento 1 mês, 2 meses à frente no máximo. E mesmo o mercado de opções brasileiro, que é um mercado razoavelmente líquido, hoje é um mercado razoavelmente líquido em termos mundiais, ele não tem liquidez para produtos, para opções de ações, né? Um ativo subjacente a ações. Ele não tem liquidez para vencimentos muito longos, né? Normalmente, realmente, hoje, por exemplo, você está operando a série de agosto. Se for operar a série de setembro, já vai ter uma liquidez menor. Então, eu queria entender um pouquinho de você, como é que você enxerga que como é que você enxerga que esses produtos financeiros negociados no BBCE vão poder abranger o longo prazo. E um segundo ponto, hoje as regras do setor elétrico prevêem, queiramos ou não, a obrigação de lastro físico, né?
Então, os consumidores e todos os participantes do mercado precisam apresentar lastro físico para consumo. Então, se o consumidor lá na ponta precisa de lastro físico, acaba que isso gera um giro, como você colocou aí, de até 4, 5 vezes, que todo mundo acaba tendo que continuar fazendo contratos com contratos físicos para apresentar esse lastro, para cumprir essa obrigação setorial. A gente vê aí uma perspectiva de separação de lastro e energia, porque já se viu que esse modelo de cumprimento de lastro individual é desnecessário, é muito mais eficiente você fazer isso de uma forma global, né? Uma contratação centralizada de lastro, o interesse sendo ele sistêmico, não tem muito sentido você fazer ele no plano individualizado. Então, a gente caminha para a separação de lastro e energia, e eu te pergunto, então, se você acha que, enquanto a gente não chegar lá, você vai ter muita liquidez nos produtos, que são produtos apenas de preço, né? Que tem aí apenas o preço como variável, vamos dizer assim. Então, são 2 perguntas aí para você, se você puder responder. Obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz. Prazer te ver aí. Vamos lá. Sobre longo prazo, assim, são 2 movimentos, né? Primeiro, começar a ter operações de longo prazo, e segundo, liquidez. Realmente, você conseguir obter essas 2 coisas junto, talvez seja difícil disso acontecer. Eu acho que o que eu acredito, de novo, é que com o derivativo você vai estar mais disposto a fazer operações de mais longo prazo, mas elas ainda vão ser operações de balcão. Então, se você realmente pegar operações de bolsa hoje, as opções de bolsa, elas são operações de curto prazo. Mas se você for lá dentro da B3 e olhar para serviços de mercado de balcão, você vai encontrar ali opções de muito longo prazo. Então, de alguma forma, existem operações que não vão para a tela necessariamente, mas existe alguma liquidez nas operações de mais longo prazo. Você pegar, por exemplo, tem um produto do mercado financeiro que chama COI, né, que é Certificado de Operação Estruturada. Basicamente, é uma operação de renda fixa com opções. Existem COIs hoje de 3 anos, de 2 anos. Então, existem operações de opções que elas não vão para a tela, mas que alguém precifica, alguém dá preço e sai algum tipo de negócio de mercado. Então, eu acho que o derivativo, em comparação com o físico, essa é a minha questão, né? Talvez ele permita que você consiga alongar mais, fazer operações de mais longo prazo, dado que você não tem a obrigatoriedade da entrega da mercadoria lá na frente, né? Você não tem que se preocupar com o lastro, você está negociando preço para daqui a 3 anos. Então, mais nesse sentido que eu acho que podem ter mais operações e que vão nos ajudar no final a formar essa curva. Eu prefiro uma curva formada por poucas operações, mas operações que são baseadas em oferta e demanda, do que uma curva formada por um pool de informantes que simplesmente você liga para ele e fala, pô, eu acho que o preço daqui a 3 anos, deixa eu ver aqui, vai ser tal. Então, eu prefiro privilegiar operações que são feitas com base em mercado. Então, eu acho que sim, vai ter algumas operações, mas concordo com você, não vai ser uma liquidez igual a uma operação de bolsa, longe disso. Mas acho que a gente, aos poucos, constrói essa curva um pouco mais de longo prazo. O segundo ponto, aqui, de novo, a gente está negociando, através do derivativo, a gente está permitindo negociação de preço. Então, muitas pessoas já fizeram essa associação da separação de lastro e energia com o mercado de derivativos. Eu acho que aqui vai propiciar que você não se preocupe com a questão da entrega da energia, porque você está se posicionando no preço daquela mercadoria. E não necessariamente você precisa estar preocupado se você tem ou não a energia para vender. Eu costumo falar que o mercado hoje, na verdade, o mercado já opera derivativos, mas chama de mercado físico. Porque uma boa parte das operações, ou as operações de forma geral, elas são operações de compra e venda futura com entrega na mercadoria. A única diferença para o derivativo vai ser que a gente não vai ter entrega da mercadoria. A liquidação vai se dar pela diferença. Então, tem muitas operações do mercado hoje
que a comercializadora faz, e no final da história ela vai se zerar, ela não vai entregar o físico, ou no mínimo ela vai receber o físico de alguém e vai entregar imediatamente para outra pessoa. Então tem muita operação que não precisa do mercado físico, existe só um trading de preço, né? Então eu acho que essa separação que a gente entende que vai acontecer no mercado. E no primeiro momento, talvez muitas das operações que hoje estão sendo feitas no físico migrem naturalmente para o derivativo, porque você vai ver que, se eu não preciso da mercadoria, energia, né, se eu não preciso vender ou comprar aquela mercadoria, para que eu vou operar no mercado físico? Eu estou negociando preço. Então, para que eu preciso fazer o registro na CCE? Para que eu preciso emitir nota fiscal? Para que eu preciso pagar PIS e COFINS? Para que eu preciso entrar naquele pesadelo operacional que é o sexto dia útil do mês do consumo para liquidação, para saber de quem que eu faço, de quem que eu liquido, como é que eu recebo? Então, eu acho que esse vai ser o primeiro movimento, né? Das comercializadoras entenderem dentro do seu portfólio o que realmente é necessário que seja feito no físico, o que talvez possa ser feito no derivativo. E automaticamente vai ter essa separação natural. Então, por isso, como a gente não está desenvolvendo um novo mercado totalmente do zero. Na verdade, o mercado já existe, é que a gente se acostumou a chamar esse mercado de mercado físico, e porque era a única alternativa que existia até então. Acho que com o derivativo a gente tenta colocar um pouco as coisas nos seus devidos lugares. Você quer trabalhar só com hedge, só com preço, se posicionar no preço, legal, o teu mercado é o mercado de derivativos. Pô, eu quero a mercadoria, eu quero receber a mercadoria, eu quero pagar, eu preciso da mercadoria para vender, eu preciso vender a mercadoria, eu preciso comprar a mercadoria, legal, o teu mercado é o mercado físico. Isso é o que acontece no mundo inteiro também, se você pegar os mercados físicos, ele gira em torno de 1 a 2 vezes, enquanto que o mercado derivativo gira 10, né? Pegar o mercado da Alemanha, por exemplo, 10 ou mais. Então, essa é um pouco o nosso objetivo aqui, tá? Não sei se eu respondi as duas perguntas aí. Muito obrigado. Bem claro. Obrigada, Luiz. Se você puder só falar de qual empresa que você é, para a gente poder... De Furnas, Glaucia. Furnas. Tá bom. Desculpe. Obrigada, Luiz. Aproveitando aí, se vou me permitir fazer aqui uma complementação, porque a dúvida que eu tinha, na verdade, a pergunta que eu tenho tem muito a ver com as explicações e esclarecimentos que Carlos fez até então. E, basicamente, nessa última questão. Obviamente, que a gente está acostumado com o mercado, com uma coisa única, no mercado de natureza física, claramente física, mas com funções de derivativo, funções financeiras, e esse mercado é um mercado, ao mesmo tempo, atacadista e varejista. Na medida em que a gente tem dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. O mercado físico começa a se descolar do mercado financeiro por conta de derivativos, e hoje a BBCE começa, é possível até que outras entidades também possam acompanhar, e ao mesmo tempo no mercado físico você começa a ver a separação, pelo menos a gente percebe passos mais nítidos em relação à separação do mercado varejista para o mercado atacadista. Eu queria ver o vídeo de caso aí, qual é a opinião que ele tem com relação a essas questões e qual é a visão que ele tem com relação ao comportamento e o posicionamento dos agentes em face a essas duas tendências que me parece que estão em marcha. Vamos lá. Eu acho que, assim, da questão do preço em si, eu acho que eu vou dar exemplo de mercado financeiro, que é o que eu conheço mais. Eu não sei se isso vai acontecer de fato no mercado físico, né? No mercado de energia, desculpa. O mercado que forma preço é normalmente um mercado de maior liquidez. Então, vou dar o exemplo aqui do dólar, por exemplo. O nosso dólar à vista, né, o preço do dólar aí que todo mundo acompanha, enfim, ele é muito mais formado pelo mercado de derivativos de dólar, basicamente o primeiro vencimento futuro lá da Bolsa, do que o mercado à vista. Porque o mercado futuro ele é muito mais líquido, ele tem a presença de investidor estrangeiro, ele tem a presença de fundo, de banco, de corretora, de pessoa física, nós ajudamos a formar esse mercado. Então, normalmente, quando você fala em formação de preço de mercados com maior liquidez, normalmente eles se sobressaem em relação ao próprio mercado físico. Tá? Se isso vai acontecer com o mercado de energia, não sei, porque o mercado de energia talvez tenha outros componentes de preço aqui. Mas, enfim, é uma possibilidade que isso aconteça.
dado isso, aí tem uma outra questão aqui, que eu acho que é uma outra derivada da tua pergunta, Paulo, que é a separação de mercados. Tá bom, existe um mercado, a gente está criando um mercado que ele vai ser operado basicamente por comercializadora, né, agentes do Mercado Livre, não só comercializadora, agentes do Mercado Livre, bancos e fundos. Pô, de repente eu posso colocar outros players nesse mercado? Aí é uma discussão que a gente vai ter que ter, porque o que a gente não pode é inibir as operações que acontecem entre as comercializadoras e seus clientes, entre os próprios clientes. Então, existem os chamados pools de liquidez. Então, quando você está falando de constituir um mercado, de desenvolver um mercado, você tem que estabelecer quem são os participantes desse mercado. É o tal do playground, né? Quem vai brincar no meu playground e quais são as regras, né? Dependendo de quem eu colocar, de repente atrapalha quem está lá. Então, essas discussões a gente vai ter ao longo do tempo. Se tem espaço para a criação de um marketplace para varejista, por exemplo, talvez seja um marketplace separado, uma outra piscina, né? Um outro playground. Então, são discussões que a gente vai ter ao longo do tempo. Hoje, eu acho que a gente precisa constituir um mercado formado por comercializadoras, bancos e fundos. Então, esse é o nosso foco. Muita gente pergunta, a pessoa física vai poder operar energia no futuro? Teoricamente, sim, mas a gente vai precisar saber exatamente em que momento e se a gente tem interesse de abrir esse mercado para que outros participem. Essa é uma discussão que a gente vai ter ao longo do tempo. Então, mas podem surgir outros mercados e preços diferentes, dependendo da situação do mercado. Mas aí tem outra questão também, que hoje esse é um mercado bilateral, né? Então, existe risco de crédito entre as partes. Então, é difícil você colocar muitos players de portes diferentes, porque normalmente eles não vão ter limite de crédito com eles. Então, você tem que colocar mais ou menos players iguais para que o mercado exista, senão você vai colocar pessoas lá dentro que não vão dar crédito ou não vão receber crédito. Então, talvez no momento que isso acontecer, talvez seja só quando a gente tiver realmente um mercado onde tenha uma contraparte central, que faz parte do nosso roadmap. A gente acredita que o mercado de energia tem uma tendência e uma natureza que vai permitir que, em algum momento, exista uma contraparte central para assumir o risco de todos os players do mercado. Mas isso, de novo, o próprio mercado vai nos dizer quando que isso vai fazer sentido, porque, do contrário, vai ficar a história de um prego atrás do martelo, né? Se a gente colocar uma contraparte central no momento atual, de volatilidade, de liquidez no mercado, a gente vai ter que exigir uma margem absurda que inviabiliza as operações. Então, acho que a própria evolução do mercado vai levar a esse modelo de contraparte central e provavelmente de um mercado mais aberto para outros players participarem. Então, essa é a minha opinião. Glaucia, posso perguntar? Sim, pode passar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carlos, Paulo. Boa tarde, Kleber da Light. O Carlos, só para a gente entender um pouco mais o detalhe, no sentido do que a BBC está fazendo, vocês vão criar uma segunda plataforma nesse momento e com uma documentação diferenciada, as empresas vão aderir e passar a dar crédito entre si nessa nova plataforma. É isso? É isso, a gente... Então, só explicando. Então, por enquanto, a gente vai fazer uma outra plataforma. Logicamente que a gente vai aproveitar toda a documentação cadastral que as empresas já têm hoje, mas é uma outra plataforma, é um outro marketplace que você vai ter disponível para poder operar. Ele está baseado também num contrato padrão de derivativos, no caso, porque a gente está falando de derivativos aqui. Então, esse contrato padrão até já está disponível, depois vocês podem me procurar, quem não tiver recebido. A gente já rodou isso com vários players. E a gente tem limites de operacionais para poder operar. Importante, a gente até vai, Kleber, isso é uma questão importante que você colocou, porque a gente, em breve, a gente vai soltar um webinar para a gente falar de risco de crédito de operações de derivativos, porque acho que nem todo mundo, e o mercado não está acostumado a calcular esse risco de crédito. Então, porque o risco de crédito derivativo não é o seu valor principal, né? Se eu comprar um derivativo, o meu risco de crédito é a diferença lá na frente entre o PLD e o preço que eu estou comprando ou o preço que eu estou vendendo. Então, a gente vai ter dentro da plataforma o mesmo critério de limite, mas um limite operacional,
mas o risco de crédito que as operações vão tomar é diferente do 100%, não é 100% da operação. Não. Hoje, quando eu faço um mercado físico, se eu comprar alguma energia que vale R$1 milhão, o meu risco é receber R$1 milhão, ponto. Né? Não tem dúvida em relação a isso. Eu comprei alguma coisa, ou vendi alguma coisa, e o meu risco é receber aquele R$1 milhão. No derivativo, não. No derivativo é uma percentual desse R$1 milhão, porque é só sobre a diferença. Então, a gente vai fazer um curso específico sobre isso para explicar essa diferença e para poder fazer com que o mercado opere a plataforma adequadamente também. Porque senão você vai começar a somar limite concedido na plataforma de derivativo com limite concedido na plataforma de físico, e isso não são coisas que podem ser somadas, porque são critérios de alocação de risco de crédito diferentes. Um outro ponto, Carlos, que eu gostaria de saber, nessa ideia do planejamento estratégico que a BBC está estruturando, apesar de todo o entendimento de que o mercado se desenvolve sozinho, digamos assim, e até ver a forma com que ele se desenvolve, nessa separação de físico e financeiro, o que vocês vislumbram de um momento aí, de um período para que tenha algum desenvolvimento para esse produto, pelo menos esse de curto prazo, esse intra-ano, que deve ser onde o derivativo vai operar? Vocês esperam estar operando com volume razoável em quantos anos? O que está no planejamento de vocês? Caraca, assim, quando você... por experiência própria, né, trabalhar em empresa de infraestrutura é complicado, porque você tem que construir a ponte, você tem que mais ou menos estimar quanto o carro passa, mas você nunca tem certeza, né? Você tem que fazer um investimento grande na frente para a ponte não cair. Então, assim, eu acredito assim, que esse mercado se desenvolve durante o ano de 2020 e 2021, pelo menos. A ideia é que a gente consiga criar essa liquidez. Eu não acho que o mercado se desenvolve sozinho, eu acho que a gente tem que criar estímulos para que o mercado se desenvolva, né? Tanto estímulos que a gente tem criado aí, educacionais, né? E até eu acho que faz sentido, Paulo, depois a gente falar aqui com a FGV para incluir esse tema de derivativo de energia nos cursos de vocês, se já não está. Então, tanto incentivos educacionais, como incentivos financeiros de formação de mercado. Então, a gente tem que dar um grace period aí, pelo menos, para que o mercado comece a operar na plataforma e comece a se desenvolver, como incentivos operacionais. Então, como é que eu posso facilitar a vida do back-office das comercializadoras com algum tipo de produto ou serviço para que o cara fique fácil poder operar. Então, acho que a gente não pode considerar que o mercado vai se desenvolver sozinho, a gente tem que dar alguns estímulos, mas também a gente não pode imaginar que a gente vai puxar o mercado. O mercado ele também tem que se desenvolver juntamente com a plataforma, juntamente com as soluções. Então, sei lá, eu chutaria, eu acredito que a gente tem um mercado para ser desenvolvido, então eu acho que 2020 é um ano de aprendizado, de entender como é que funciona o derivativo, de saber como é que faz a conta, de saber quais são os riscos, o ano de aprendizado até para essa atividade de monitoramento, que o mercado, que é nova, relativamente nova para o mercado, ter túnel de preço, que a gente vai ter na plataforma de derivativo, tem um acompanhamento de mercado, então acho que isso vai se alongar durante esse ano, e 2021 realmente a gente ganhar essa liquidez. Mas, de novo, conto com vocês e conto com o mercado para que a gente possa desenvolver quanto antes melhor, porque eu acho que vai ser bom para todo mundo. Mas acho que a gente tem que se desenvolver também sobre bases sólidas, senão a gente vai fazer aquele chamado voo de galinha, né? A gente vai lançar o produto, vai dar um pau e aí todo mundo volta para trás e volta a operar o físico. Então, isso que a gente tem que evitar, isso que a gente não quer. Obrigado, Carlos. Imagina, obrigado eu. Posso falar? Olá, Carlos, tudo bom? Boa tarde a todos. Thiago de Furnas. Eu queria fazer um gancho com a sua fala anterior e um pouco com o que você comentou agora, sobre a volatilidade, né? Hoje a volatilidade do preço está totalmente associada à volatilidade do PLD, que por sua vez é a volatilidade da expectativa de chuva no futuro em determinada bacia. Como você está enxergando a entrada do derivativo com a volatilidade? Você acha que isso não pode trazer algum risco adicional a esse mercado? Ou como é que você está enxergando
a entrada do derivativo diante de toda a cruzada que está acontecendo hoje contra a volatilidade do PLD, né? Tá tendo coisa na CEPAMP, etc. Obrigado, Thiago. Prazer. Vamos lá. Eu acho que, de novo, como eu falei, assim, o mercado já opera derivativo, mas ele está embutido dentro do mercado físico. Então, não é uma novidade, a gente não está falando de um volume novo de negócios sendo realizado, a gente só está colocando, talvez, as operações no lugar certo. Eu acho que o derivativo a gente vai trazer, eu apresentei ali, também a possibilidade de liquidação semanal. Então, isso deve reduzir a volatilidade, pelo menos você vai ter uma volatilidade semanal, tende a ser uma volatilidade menor do que a volatilidade mensal. E a aposta nossa é a liquidez. Eu acho que o que vai reduzir a volatilidade, o que vai trazer para um nível mais estável é quanto mais liquidez tiver na plataforma, quanto mais liquidez tiver no mercado. Quanto mais players com posições diferentes. Tem um termo que o mercado às vezes usa de forma ruim, que é o especulador, mas ele é extremamente relevante para a formação de preço, né? Se não tiver especulador, eu só tenho hedger de um lado, hedger do outro, não tenho mercado. Então, por isso que acho que a entrada de bancos, a entrada de fundos e outros players de mercado, enfim, vai ajudar nesse sentido. Então, a nossa aposta para reduzir a volatilidade é liquidez, redução do prazo de liquidação, porque pelo menos você vai ter a possibilidade de fazer isso semanalmente, você vai conseguir medir semanalmente, e é isso. E aí, obviamente com isso, né, com uma liquidez cada vez maior, em algum momento entra a possibilidade de você fazer uma contraparte central, você ter uma clearing, né, e consequentemente aumentar ainda mais isso. Hoje, o problema que eu falo, quando eu cheguei no mercado, o mercado falava muito de clearing, de construção de clearing, contraparte central, etc. E assim, quando eu olho para a volatilidade e para a liquidez no mercado, são dois fatores que jogariam a margem, o risco de uma operação muito para cima, né? A volatilidade muito alta joga o risco para cima, a liquidez não tão alta, né? Ela não é baixa, mas ela também não é muito alta, faz com que o risco de saída de uma posição seja relativamente grande, o que faz com que provavelmente a margem cobrada seja ainda maior. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que liquidez, trazer o mercado para onde ele deve estar, primeiro. Segundo, aumentar a liquidez, criar incentivos para aumentar essa liquidez. Então, incentivos também na plataforma, a gente tem algumas ideias de formação de formador de preços de mercado, o que é que acontece já no mercado financeiro, criar essas figuras, dar desconto para quem forma mercado, dar algum tipo de benefício, também a possibilidade de você ter calls de fechamento, call de abertura, leilões ao longo do dia, enfim, tem um arsenal de soluções tecnológicas que pode ajudar o mercado a ganhar cada vez mais liquidez e melhorar a formação de preço. Mas, de novo, o PPC não vai fazer isso sozinho, longe disso. Acho que o próprio mercado vai crescer essa liquidez e vai trazer essas respostas. Beleza, obrigado. Obrigada, Thiago. Talvez aí só complementando essa questão, seria como é que a curva, né, da BBCE ficaria mudada com a introdução do preço horário, né? Isso aí também não ajudaria a aumentar aí a liquidez, né? Diminuindo aí talvez o crédito. Sem dúvida, Glaucio. Acho que o preço horário, ele tem um efeito, independentemente se você é contra ou a favor, mas assim, ele tem um efeito de acelerar uma digitalização no setor. Então, é natural que com o preço horário você prefira negociar em tela ou em plataformas de negociação do que negociar no telefone. Então, é isso que a gente está também olhando de perspectiva e com certeza também, consequentemente, vai aumentar a liquidez. Então, sobre esse aspecto, acho que o preço horário é um desafio, entendo aí, tem várias questões aí de mercado, mas do ponto de vista de BBC, acho que para a gente vai acelerar o uso da plataforma. Então, por isso que também a gente está se preparando para receber isso. Então, isso é o que acontece lá fora também, o modelo Day Ahead, muito parecido com a Nord Pool e outras infraestruturas de mercado de energia lá fora. Então, é isso que a gente está se preparando também, mas acho que o principal impacto, acho que é uma maior digitalização do setor, o que é bom para todo mundo.
É isso, obrigada. Bom, tem mais alguém mais que gostaria de se manifestar? Manifestar uma pergunta? Eu tenho uma curiosidade ainda, Carlos. Tem muito a ver ainda com a questão do mercado físico que vocês operam já, e esse mercado derivativo que está em início. Então, a gente enfrentou e está enfrentando ainda um fenômeno assim, muito agudo de redução de demanda. A demanda reduziu bastante. E o que eu queria ver de você é o seguinte: qual foi o resultado, quer dizer, qual foi o impacto disso, dessa redução brusca de demanda e de preço de curto prazo nas operações da BBCE? E o que é que você acredita que aconteceria no mercado de derivativo numa situação mais ou menos parecida com a que a gente está enxergando, passando por ela agora? Paulo, vamos lá. Eu acho que sim, o derivativo, como o próprio nome já diz, ele deriva de um ativo, né? Então, assim, é lógico que qualquer impacto no mercado físico, ele tem impacto semelhante no mercado de derivativos. Embora, como eu falei, no derivativo talvez você tenha mais players interessados em operar outros vértices, apostando um pouco que aí fica aquela aposta, né? Quando que o mercado vai retomar, qual que é o mês que que o preço da energia vai subir. Enfim, acho que aí começa a ficar um game interessante para fazer também via derivativos. Mas é óbvio que o impacto que acontecer, se eu tivesse mercado de derivativos hoje, ele também sofreria, né? Em termos de volume de trading, né? Porque que é o que está acontecendo hoje. A gente, a partir do meio de março para frente, o mês de março ainda foi bom, mas os meses de abril e maio foram muito ruins em termos de volume de negociação. E assim, até eu tenho perguntado isso para vários, será que tem alguma coisa que a gente deva fazer, ou alguma coisa que a BBC poderia ajudar, mas de fato são questões relativas estruturais no mercado, então não tem surpresa, né? O mercado tem uma direção só, o preço tem uma direção só, que é para baixo. Então, isso faz com que o espaço para trading seja muito pequeno. Eu acho que com o derivativo, e de novo, botando mais players no game também, se aumenta a possibilidade de outras operações, de outros tipos de posicionamento. Então, isso acho que pode ajudar a gente não sofrer um impacto tão grande como a gente vem sofrendo com o físico. O mercado de físico, de novo, é um mercado de entrega, de compra e venda. Teoricamente, seria um mercado de 1 para 1. E o mercado de derivativo é um mercado onde o trading vai ser realizado. Talvez talvez lá na frente um seja responsável pela formação do preço do outro, mas independentemente disso, não dá para desassociar uma coisa da outra, né? Se acontece um impacto no mercado físico, naturalmente o mercado derivativo vai sentir. Mas eu acho que quando a gente tiver mais liquidez, a possibilidade de operar vários outros vértices, liquidez nesses outros vértices, eu acho que a gente talvez expande um pouco mais a possibilidade de trading e sai um pouco mais do curto prazo e pensa em mais operações um pouco mais longas do que são feitas hoje. Mas, enfim, o impacto se não igual, mas na mesma direção, né? Respondi a tua pergunta aí? Sim, claro. Mais alguém? E aí, nossa? Estou guardando. Então, O Paulo, é Leonardo Moraes. Eu estou com problema de conectar a câmera, tá? Desculpa. O Carlos, Leonardo Moraes aqui da Plural Seller. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você falou assim, coisas bem óbvias para mim também. O volume existente já faz uma operação que é derivativo, né? Hoje. São 5,6, 5,7 do volume efetivamente entregue. Então, o conceitual já é um conceitual similar. Todo mundo já sabe que vai ter um encontro no final do período de leitura. É um risco que fica menor, né? É um risco de diferença, não é um risco efetivo de volume integral, conforme você mostrou. Menos back. Efetivamente, você vai ter menos back. E, em tese, também, tributações menores. Aí eu vou fazer uma pergunta que não é pegadinha, não. Por que você, Carlos, não faria isso? Tem alguma razão que vocês estão com muita prudência, o que é muito bom, né? Não tem uma alta expectativa, gera cuidados constantes, o que é bom. Mas tem alguma coisa que você acha assim, pode ser que... É isso. Cara, Léo, assim, eu concordo com você. Eu acho que tem uma questão de educação do mercado. Então, eu acho que a gente tem que dar os passos muito bem dados.
concordo com você, se você faz trading, não tem por que não usar o derivativo, né? É meio óbvio, né? Você tem menos trabalho, menos tributo, não é objetivo, mas é verdade. Você tem menos risco, né? Porque você liquida pela diferença. Então, de fato, assim, isso nos anima muito, e é bom ouvir de você também, que é experiente no mercado, também para corroborar com isso. O que a gente talvez tenha de risco aí, eventualmente, como a gente está no ambiente CVM, a gente está sendo observado como administrador, a gente um ente novo aí, embora não seja novo perante a CVM, mas a BBC é nova em relação à CVM, a gente quer ter uma prudência aí de que desenvolver esse mercado com muito cuidado para que não tenha nenhum tipo de problema e que, de repente, coloque a nossa licença em risco ou que coloque o próprio mercado em risco. Então, é um pouco essa prudência que a gente está tendo, mas, assim, por trás, obviamente, a gente está super otimista de que esse mercado vai acontecer. E como você falou, uma migração, no primeiro momento, talvez uma migração do mercado, de algumas operações do mercado físico para o mercado derivativo. Mas, assim, a gente está sendo prudente para que realmente a gente consiga fazer isso de uma forma perene, né? Que não seja algo, que não seja um voo de galinha que amanhã tem algum tipo de problema. Então, estamos investindo muito em educação, estamos investindo na formação, no conhecimento. Não são todas as pessoas que conhecem o que é um derivativo, não são todas as pessoas que sabem o que é o risco de crédito de um derivativo. Então, esse cuidado que a gente está tendo, mas eu concordo com você, assim, que por trás a gente tem uma expectativa muito boa de que esse mercado aconteça. Beleza, obrigado. Acompanho. Fechado. Bom, Ana, obrigada. Mais alguém? Ao Paulo. Deixa eu abrir aqui meu som. Rato, tudo bom? Uma pergunta. Tudo bom, cara? Uma pergunta. A gente está muito ansioso aí para esse primeiro movimento da BBCE. Eu acho que já vai trazer muito dessa liquidez do giro do nosso mercado para essa modalidade. Mas eu queria entender de vocês aí o que vocês enxergam como os passos futuros, né? Qual é o próximo? Vamos implementar o derivativo, vocês já estão com um balcão organizado. Quais são os próximos passos, né? O que vocês têm aí no pipeline de ofertas de vocês para o mercado para nos apresentar? Vamos lá, não posso dar spoiler aqui, mas... eu quero spoiler. Eu te dou depois no WhatsApp aqui, cara. Boa. Não, mas o que você pode falar, que a gente tem toda uma ansiedade, né, de uma contraparte central, de repente alguém para fazer o encontro de contas, né, cara, esse funcionamento, e no final a gente tem realmente um sistema de bolsa funcionando realmente, né? Essa transição do balcão para o organizado para a bolsa, né? Como é que vocês estão se preparando? Ou vem o funcionamento e o papel da BBCE nisso, cara? Cara, Paulo, vamos lá. Acho que como eu coloquei ali, a gente está... eu fiz questão de fazer isso, né? A gente tem feito esse movimento para a gente deixar de ser apenas uma plataforma, a gente ter uma visão maior e tentar oferecer alguns serviços em toda a cadeia de valor de negociação. Então, nesse sentido, além dos derivativos, obviamente, que já é um trabalho grande da gente desenvolver e realmente colocar no ar, a gente tem olhado para questões relativas à liquidação, à pós-negociação, então facilitar esse processo, tornar esse processo mais simples. Consequentemente, uma segunda etapa, né, natural, é a gente olhar para ser um gestor de garantias do mercado, eventualmente operações que necessitem de garantias ou que precisam ser trocadas como garantia. Mas para isso a gente tem que evoluir em questões regulatórias também, porque aí começa a entrar numa esfera de Banco Central, mas isso está no nosso roadmap, sim. Obviamente, depois de garantias e liquidez e tudo mais, é natural que você comece a enxergar a possibilidade de fazer uma contraparte central. De novo, a contraparte central não depende só de nós, depende de condições de mercado que permitam que a gente... Porque a contraparte central não tem mágica, né? Quem assume o risco de todo o mercado cobra, e cobra muito para assumir esse risco. Então, é um business, né, cara? É um business, né? Hoje, uma margem de 60%, 70%. Então, sim,
além do risco, né, que está correndo. Então, não tem mágica, mas a gente precisa, então, trabalhar muito para a liquidez, aumentar a liquidez, tentar reduzir a volatilidade, aumentar a quantidade de players para que a gente consiga criar condições necessárias, que eu falo a gente, é o mercado, né, condições necessárias para a introdução de uma contraparte central. Mas eu acho que tem muitas coisas a ser feita ainda nessa cadeia de valor da negociação, tem muito serviço que eu confesso que eu fico olhando assim, puta, mas no mercado financeiro isso aqui acontece, por que a gente não consegue fazer? Então, tem muitos serviços que a gente, eu acho que consegue desenvolver para reduzir o risco do próprio físico, né? Hoje o mercado não opera, por exemplo, com o que a gente chama de mercado financeiro quanto DVP, né? Que é o Delivery versus Payment. Hoje você paga e espera para receber a energia que você comprou. Então, eu acho que tem coisas para serem feitas aí na parte de liquidação financeira, tem coisas para serem feitas na parte de operacional em si, do back-office, e fora isso, obviamente, é natural que a gente olhe também para essa parte de garantias. E eu acho que aí tem outros mercados que a gente também olha, né, mercado de gás, enfim, outros mercados que eventualmente a gente pode pensar em desenvolver. A gente está entregando essa plataforma de derivativos, mas concomitantemente a gente está trabalhando numa nova infraestrutura tecnológica que vai nos permitir escalar muito mais. Então, esse é o nosso plano, tá? Sem te dar muito spoiler aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rato. Obrigado, Paulo. Muito bom. Mais alguém? Bom, acho que nós já estamos nos encaminhando aqui para o final. Agradecer aqui, aproveitar a oportunidade para poder agradecer a Carmen mais uma vez pela gentileza em aceitar nosso convite, né? Pedir desculpa, a gente não teve a oportunidade de fazer esse mesmo evento há 4 meses atrás. Até tentamos, mas as condições sanitárias não nos permitiram. E nessa oportunidade aqui, eu confesso aqui, na verdade, revela a minha satisfação pela eficácia do evento, né? Na verdade, obviamente que eu fico com saudade daqueles nossos encontros, até porque tínhamos um café logo após, mas, independentemente do café, a proximidade é muito grande e a oportunidade de estar ouvindo de você aqui em primeira mão, tanto as alterações que você está fazendo lá na BBC, que a BBC está conduzindo, quanto as perspectivas de como isso pode afetar e pode impulsionar o mercado como um todo. Isso para a gente é muito alvissareiro. Lembrando aqui, Carlos teve que acabar de sair, deixou um abraço para você, não conseguiu assistir até o final, porque ele estava aqui no outro compromisso, mas ele reiterou aqui o convite para que você venha a se juntar a nós aqui nesse esforço de capacitação, e a gente, como entidade de ensino que fica assim à sua disposição para esse esforço de educação que certamente essa transformação no mercado de energia vai exigir. Então, Glaucio aqui está à disposição, o que for necessário, que a gente puder contribuir nesse esforço de capacitação e divulgação, você pode contar com a Fundação. Obrigado, Paulo. Guarda o café aí para quando a gente assinar o contrato, então. Mais uma vez, assim, agradeço demais aí a oportunidade, agradeço demais aí a organização do evento. Acho que, apesar dos pesares aí, a gente acho que conseguiu atender às expectativas. Espero que tenha sido claro aí nas apresentações. Enfim, mas eu fico à disposição. Acho que tem muitos aí que estão participando, que são nossos clientes, são nossos acionistas. Então, é muito legal aí ouvir o mercado, estar junto com o mercado. Então, se tiver alguma outra questão que eventualmente eu não tenha respondido, enfim, fico à inteira disposição aí para atender quem quiser. Então, mais uma vez, Paulo, obrigado aí, um prazer enorme participar e conte com a gente aí para juntos desenvolvermos esse mercado aí. Acho que esse é o nosso objetivo comum e, enfim, contribuição aí com números, informações, introduzir esse mercado de derivativos no MBA de vocês. Acho que conte com a gente aí, porque nosso papel é realmente desenvolver esse mercado de forma sustentável, né? E acho que não quero fazer muita propaganda na BBC, mas acho que não tem ninguém melhor nesse mercado que o próprio mercado para desenvolver esse derivativo de energia. Então, o BBC é um mercado de energia e enfim, eu só estou sendo o porta-voz aqui. Obrigado.
Glaucio tinha feito aqui uma consulta com relação à possibilidade de disponibilizar a sua apresentação. Se for sem problema nenhum. Eu mando para vocês em PDF. Tá ótimo. Ok, então, Glaucio, suas palavras finais. Perfeito, só tenho a agradecer pela excelente apresentação, Carlos. É muito importante agora, o mercado está em modernização, então por que não também introduzir aí agora os derivativos de energia, né? Certamente vão fazer muito bem para o mercado. Com relação ao MBA, eu convido a todos aí, quem tiver interesse, vou deixar meu e-mail aqui, para caso haja alguma dúvida. Vamos aí pensar numa formação executiva com derivativos, gestão e mitigação de risco e contratos aí no Mercado Livre. Obrigada, pessoal, pelo evento. A FGV e Energia está à disposição de todos.